me lembra, tá? Que eu acabo esquecendo. Bom, só recapitulando, a gente vai começar a falar de espectroscopia molecular, tá? Dentro desse contexto da espectroscopia molecular, a gente vai ter aí a espectroscopia no infravermelho. E dentro desse contexto de espectroscopia molecular, que tem como base avaliar, na verdade, compostos em determinadas substâncias, a gente vai ter aí as análises de infravermelho, né? A gente vai ter as análises de espectroscopia de ultravioleta, a gente vai ter as análises de ressonância magnética e espectrometria de massa, que também vão analisar, né, os compostos orgânicos que vão estar presentes ali em uma determinada amostra de interesse para o nosso mestrado e para o nosso doutorado, tá certo? Então, pensando nesse pressuposto aí de espectroscopia, né, análise molecular, antes de nós começarmos a trabalhar, né, com a espectroscopia necessariamente dizendo, né, a gente precisa entender primeiramente o que são essas energias que são emitidas dos nossos átomos, tá certo? Essas energias, uma vez emitidas dos nossos átomos, esses átomos vão se comportar de maneiras diferentes, tá certo? Então a gente já sabe, eu mandei até um material para vocês que eu até gostei bastante, que vem falando, dando uma introdução exatamente do princípio que é, né? Das radiações eletromagnéticas, né? E a gente sabe que quando a gente fala de radiação eletromagnética, a gente está lembrando do princípio e da propriedade da luz, né? E quando a gente deu durante a graduação, principalmente quando a gente fala de biofísica, a gente viu que a luz ela tem um comportamento duplo, né? Ela pode se comportar como uma partícula, né? Como se fosse um conjunto de pequenos feixes de luz, de elétrons, tá certo? E ora ela vai se comportar como uma onda. Quando ela se comporta como uma onda, a gente sabe que a onda, né, é uma vibração, é um estímulo, né? Esse estímulo ele é propagado em um meio, ele pode ser propagado no meio material, como no caso das ondas sonoras, né, que são ondas que interessam principalmente para nível de detecção de diagnóstico, né, principalmente diagnósticos audiológicos ou para exames e de interpretação do sistema auditivo como um todo, ou do sistema fonatório. E a gente tem as ondas, que são as ondas que perpetuam no vácuo, que correm a uma velocidade de aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que são as ondas chamadas de ondas eletromagnéticas, tá? Essas ondas, tanto as ondas sonoras, que não vão nos interessar nessa aula propriamente dita, mas em outra aula vai nos interessar, e as ondas eletromagnéticas, elas apresentam aí comprimentos de onda, que são específicos, que é uma característica de uma onda, tá? Uma onda ela vai ter essa característica que é o seu comprimento de onda, ou seja, a distância que tem entre um ponto e outro, que é chamado de comprimento de onda. E essa onda também eletromagnética, ela vai ter como característica uma frequência, tá? Frequência é o número de ciclos de uma onda, tá certo? Então, eu posso ter uma onda com vários ciclos, posso ter uma onda com pequenos ciclos, e isso vai determinar aí o número de frequência daquela onda, tá certo? Uma onda eletromagnética é aquele tipo de onda onde ela vai sofrer uma oscilação física no campo elétrico e no campo magnético, tá? E quando ela sofre essa oscilação física nesse campo elétrico e nesse campo magnético, ela tem um movimento de propagação diferente do seu movimento de vibração, formando com isso um ângulo perpendicular, um ângulo de 90 graus. Sabendo disso e sabendo que essa onda, né, essa luz que se comporta como uma onda, ela possui um determinado comprimento de onda, essa onda que vai ter esse comprimento de onda específico, né, ela é vista como uma onda ondulatória, tá? A luz ela vai se propagar no vácuo a 3 vezes 10 metros por segundo, tá? A 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a gente tem uma velocidade de propagação dessa energia de radiação. Toda vez que eu falar em energia de radiação, eu estou falando da excitabilidade do meu átomo. Meu átomo, ele excita, e no momento que ele excita, ele pode liberar elétrons, ele pode pular de uma orbital para outra, ele pode modificar a conformação estrutural daquele átomo, tá certo? E é isso que vai nos interessar. Então, quando a gente fala de energia de radiação, a gente está falando numa determinada velocidade que é dada em razão de proporcional ao comprimento de onda pela sua frequência, tá certo?
E essa energia de radiação, ela é dada por uma constante que é chamada de constante de Planck, tá certo? Que equivale a 4,15 vezes 10 a quinto electrovolts, tá certo? Então, a quantidade de energia muito grande sendo liberada aí. E aí, quando a gente para pensar nessas energias, nessa energia eletromagnética que ela é gerada, a gente começa a pensar, né, de como é que elas estão organizadas. Quais são os tipos de radiações que estão presentes? A gente tem dois tipos. As radiações que são chamadas de radiações ionizantes, as radiações também determinadas de não ionizantes. Né? As radiações ionizantes, elas são mais letais às espécies em geral, mas as radiações não ionizantes também podem provocar danos à saúde. Se a gente for parar para pensar que a gente está falando de espectro, e a gente pensar que esse espectro, né, ele possui um comprimento de onda e uma frequência, né, variadas, a gente consegue observar que ao longo dos diferentes tipos de comprimentos de onda, diferentes tipos de radiações eletromagnéticas, a gente vai ter diferentes tipos de comprimento de onda e diferentes tipos de frequência. E cada um desses comprimentos de onda e cada uma dessas frequências vão carregar consigo também energias, tá certo? Energia de liberação e excitação dessas moléculas, tá certo? Então, você percebe que quando a gente fala de elementos radioativos, né, radiações, sejam ionizantes ou não ionizantes, elas começam com elementos que apresentam baixas frequências, como as ondas de um rádio e um micro-ondas, tá certo? E vão se elevando a frequências maiores, certo? E você consegue observar que, por exemplo, aqui você tem grandes comprimentos de onda, porém você vai ter baixa frequência, enquanto que aqui você vai ter altas, elevadas frequências, que frequência é número de ciclos, então você está vendo aqui que o número de ciclos é bem maior aqui do que aqui, e que você vai ter, apesar de você ter um comprimento de onda menor, você vai ter uma frequência maior, uma energia maior. É por isso que, a partir daqui, ó, você acaba caracterizando as frequências, né, as radiações ionizantes que são nocivas à saúde humana, né? Como a exposição aos raios X, por exemplo, os raios gamas, que podem provocar danos desastrosos, tá certo? Mas, quando a gente fala... Vocês estão me ouvindo, né, gente? Estamos sim, Pro. Posso tirar uma dúvida? Estamos aqui. Quando você fala de comprimento de onda, é a distância de uma onda para outra, é isso? Isso, é isso aqui. Isso aqui é um comprimento de onda, a distância que há entre duas cristas ou entre dois vales. Isso é comprimento Certo. de onda. Quando eu falo em frequência, é o número de ciclo que é dado por segundo. Esse aqui é um ciclo, aqui é outro ciclo, aqui é outro ciclo, aqui é outro ciclo que é dito como frequência. Observe que quando você aumenta o número de frequências, você diminui a distância entre uma crista ou entre um vale. Você percebe isso? Então, você tem Perfeito. comprimentos de ondas menores, número de frequências maiores, a energia aumenta. Quando o comprimento de onda é maior, a energia diminui e o número de frequências diminui também, tá certo? Ela é inversamente proporcional, tá certo? Ok. Alguém mais queria falar alguma coisa? Eu acho que alguém ia falar. Quando eu perguntei se alguém... Professora, Oi? me permita só tirar uma dúvida, é coisa faz tempo que eu não vejo isso, mas quando fala em radiação ionizante, né, esse termo ionizante significaria o que exatamente? Está Quando eu relacionado falo com em o radiação isso? ionizante, eu estou falando de um elétron, de um átomo que sofreu excitação no seu núcleo, houve a transferência de elétron de uma órbita para outra, ou arrancamento de um elétron de uma órbita para outra, e essa radiação ela se torna ionizável, excitável. Ela está em seu estado de excitação, certo? Aí, quando ela encontra-se nesse estado excitado, nesse estado de excitação, aquele elétron, aquela energia que saiu daquele átomo, ela vai ser transportada para outro corpo, para outro átomo, para outro elétron, para outra molécula. Isso faz com que ela tenha esse arrancamento, essa energia que é liberada, ela pode causar danos, né, à saúde humana. As energias ionizantes, as particuladas como a gama, né, e as em forma de feixes, como as partículas beta e as alfas, elas são altamente, são radiações ionizantes que podem provocar um dano muito grande à saúde, certo?
As não ionizantes, que na maioria das vezes a gente acaba utilizando muito para fundos, né, de diagnóstico, elas não são capazes de arrancar elétrons, tá? Mas elas acabam modificando a conformação, a origem não, a conformação, a estrutura de forma temporária daquele átomo. Então, com isso, a gente pode, por exemplo, identificar uma molécula, identificar o comportamento daquela molécula, a atividade metabólica daquela molécula. Consegui responder? Perfeito, professora. Obrigado. Quem é? Roger? É Francisco. Oi, França. Bem, então, quando a gente fala dessas radiações, né, a gente viu que a gente tem aí diversos tipos de radiações que estão implicadas, né, nesse espectro eletromagnético, e a gente tem aqui os diferentes tipos de radiação, os diferentes tipos de comprimentos de onda, as frequências desses comprimentos de onda e as energias que vão estar associadas a esses diferentes tipos de comprimento de onda. E aí, como eu falei para Francisco, existem a depender do tipo de exposição que esse átomo ele sofrer, ele vai poder nos identificar algo, nos mostrar algo. Então, a gente pode utilizar isso para a nossa prática clínica, para a prática médica, para a prática laboratorial e por que não, para a pesquisa, né? Se eu sei que esses átomos eles vão se comportar de formas diferentes quando eu tenho aí uma excitabilidade dele ou uma modificação desse átomo. Então, o que é que acontece? Eu tenho aí os raios X, né, que vão estar aqui, né, mais ou menos nessas frequências, nesses comprimentos de ondas de 10 a menos 9, de 10 a menos 9 a 10 a 10 a menos 10, que tem uma frequência elevadíssima, né, de 10 a 18ª, uma energia muito elevada, e esses raios X são utilizados porque eles vão causar ionização, e essa ionização vai fazer com que você consiga ali revelar se aquela imagem ela apresenta alguma alteração, né? Você tem aí a conversão daquela ionização em uma imagem propriamente dita, e essa imagem então acaba sendo interpretada pela pessoa que está trabalhando com os exames de radiografia, tá certo? A gente tem as radiações do tipo infravermelho, que são as radiações que vão nos interessar, que elas vão estar exatamente nessa faixa aqui, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, tá? E quando você tem um átomo e esse átomo incide sobre esse átomo uma determinada energia, essa energia vai causar vibração molecular. Quando eu tenho uma vibração molecular, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aí uma alteração da modificação da minha molécula, tá certo? Minha molécula ela pode sofrer estiramento, por exemplo, ou minha molécula ela pode sofrer, por exemplo, uma modificação angular. Então, com isso, eu posso identificar diferentes tipos, diferentes compostos funcionais dentro da minha substância, moléculas que são de interesse ou moléculas que às vezes não estão sendo expressas quando eu submeto a minha espectroscopia de infravermelho, e isso faz com que eu consiga detectar ali se esse paciente, ou desculpa, só falo paciente, ó, se essas moléculas elas fazem parte do composto. Eu posso utilizar também como um marcador, né? Um marcador de identificação ou de registro, né? Um gene sprint, por exemplo, para saber realmente se aquela substância contém as moléculas que ali eu estou dizendo que estão. Então, é importante também. Eu posso utilizar esse espectro aqui em um comprimento de baixas frequências, né, como as frequências de rádio, né? E essas frequências de rádio são baixíssimas. Todas essas aqui que são utilizadas para a gente poder identificar são radiações ditas não ionizantes, certo? Elas apresentam baixa energia e nesse caso específico da frequência de rádio, você vai ter aí uma mudança translocacional, né, de transição, de movimento, né? Um movimento que é chamado movimento de spin. Então, utilizam-se ali os elétrons de íons hidrogênios, em geral a gente utiliza íons hidrogênios, a gente vai entender por quê, né? Hidrogênio, ele participa e ele forma vários compostos, principalmente a molécula de água. A molécula de água, por estar em grande quantidade, por ser, né? O corpo ele não sobrevive com menos de 60% de água, então por isso utiliza-se, dentre outras moléculas que poderiam serem utilizadas, passíveis de utilização, a gente acaba utilizando íons hidrogênio que vão participar desse processo de excitabilidade e modificação
translocacional do átomo, e isso faz com que a gente consiga identificar também compostos orgânicos na substância de interesse nosso, tá certo? E aí, para isso, a gente vai utilizar as ressonâncias magnéticas. Nesse caso aqui, quando a gente for trabalhar com as ressonâncias magnéticas, a gente também ressonância magnética nuclear. Então, a gente vai entender o que é o princípio da ressonância, o princípio do magnetismo, e para a gente vai entender também esse fenômeno de spin, para a gente poder caracterizar a molécula. Então, já deu para ver que é muita coisa que a gente acaba vendo quando a gente está estudando aí essa espectroscopia molecular, né? Tem muita coisa que a gente pode ver e trabalhar dentro desse composto, dentro dessa temática. E aqui, só para mostrar a vocês, tá? Que é o nosso espectro de interesse, que dentro do espectro eletromagnético, a gente tem as ondas, né? Que começam com as ondas ali de rádio e que vão até as ondas do tipo gama, tá? Mais uma vez aqui, a quem me perguntou o que eram frequência, diferença de frequência, aqui eu tenho um número maior de frequências, tá? Eu tenho uma quantidade, um comprimento de onda bastante diminuída, que eu tenho um aumento do meu comprimento de onda e uma diminuição da minha frequência, tá certo? Dentre esses, eu tenho uma luz que eu chamo de luz visível, que é aquela luz que é visível ao olho humano, tá certo? Porque esses comprimentos de ondas que estão antes ou depois dessa faixa de luz visível pode não ser visível à espécie humana, mas pode ser visível a outras espécies. Dentro desse espectro aqui, que vai de 400 nanômetros até 700 nanômetros, dentre as luzes que são visíveis aqui à espécie humana, a gente tem uma luz aqui que vai nos interessar bastante, tá certo? Que são os infravermelhos, que vão estar dentro desse parâmetro também, aproximado, né? Por isso que é infra, abaixo do parâmetro de ondas que vão caracterizar essa cor aqui, meio que avermelhada. Alguma dúvida, gente? Não, Pro. E agora sim a gente já pode começar a falar um pouco da espectroscopia do infravermelho, propriamente dito, tá certo? Quando a gente fala de espectroscopia de infravermelho, né? Você vai utilizar uma medida de absorção de luz infravermelha que vai ser absorvida por uma determinada amostra a um determinado comprimento de onda, tá certo? No nosso espectrofotômetro. A região que nos interessa é essa região aqui do infravermelho, que se estende em aproximadamente 8.000 nanômetros a 1 nanômetro, tá certo? Quando eu falo desse padrão, desse perfil, desse intervalo de 8.000 a 1.000 nanômetros, tá certo? A gente acaba vendo que dentro desses parâmetros aqui, a gente vai ter regiões que são importantes e que são interessantes a gente poder trabalhar. Mas antes disso, é interessante que a gente pare e analise e verifique que existem dois parâmetros de medida, que é o comprimento de onda, tá certo? A gente pode avaliar por comprimento de onda, a gente pode avaliar pelo número de comprimentos de onda, tá certo? E o que se utiliza mais é o número de ondas, muito mais do que o comprimento de onda propriamente dito. E você pode perceber aqui que a relação é uma relação inversa, né? O número de ondas é inversamente proporcional ao número de comprimento de ondas. E você percebe que dentro desse parâmetro aqui que a gente está avaliando, a gente tem regiões que são regiões próximas ao comprimento de onda desejado, geralmente onde as moléculas, elas quando sofrem processo de vibração, elas emitem comprimentos de onda que são, elas emitem, na verdade, não são comprimentos de onda, elas emitem posições, conformações que acabam sendo identificadas a um determinado comprimento de onda, a um comprimento de onda que é dito comprimento de onda específico. Então, a gente tem três parâmetros aí, que é o próximo, o médio e o distante, e o mais utilizado é esse comprimento de onda aqui, né? Que varia de 2,5 a 50 micrômetro, que equivale a 4.000 a 400 centímetros inverso, tá certo? Então, é exatamente aqui que a gente vai estudar e é exatamente aqui que a gente vai começar a entender para poder discorrer aí acerca da espectroscopia de infravermelho, tá certo?
Então, se eu tenho uma molécula e se essa molécula recebe luz exatamente na energia que vai focar naquele comprimento de onda, eu consigo pegar aquele elemento, aquele composto, certo? E identificar, certo? Eu vou fazer isso através do quê? Eu vou fazer isso através de um espectro, tá? De infravermelho, né? Que vai gerar uma energia, né? Essa energia vai fazer com que você tenha uma modificação vibracional nos seus átomos, e essa modificação vibracional vai ser capaz de, a partir de um sistema de captação de feixes de luz, vai fazer com que a gente consiga detectar a frequência exata daquela vibração, e a partir da frequência exata daquela vibração que está sendo mostrada ali, a gente vai poder identificar uma determinada classe de substância, um composto, o composto funcional, o nome é esse, o composto funcional que a gente vai poder caracterizar ali. Alguma dúvida, Professora, gente? Oi. sim, cada composto tem um padrão de vibração, é isso? É por isso que eu consigo identificar esses compostos a partir desse padrão de vibração? Isso, cada composto vai ter um padrão de vibração, e cada padrão de vibração vai ser correspondente a um determinado comprimento de onda. Entendeu? Perfeito, entendi. Uhum. E aí, a partir disso, a gente começa a identificar, porque tínhamos um aparelho, né, que era um aparelho dispersivo, que era utilizado para espectroscopia de infravermelho, e que foi modificado com a transformada de Fourier. Então, com a transformada de Fourier, quando você pega esses átomos, né, submete ele a uma determinada energia, aplica uma energia nesse átomo, ele sofre uma mudança conformacional, ela vibra, né? Quando ela vibra, ela libera, essa vibração acaba sendo captada por um determinado comprimento de onda nesse espectro infravermelho. Então, quando isso acontece, você tem a emissão dessa onda. Então, o que era feito antes, que demorava, por exemplo, um dia para se conseguir detectar todas as ondas que foram ali excitadas e identificadas, hoje a gente consegue identificar isso com um tempo bem menor, né? Com um tempo menor, com a precisão maior e todas as ondas e todos os picos. Então, todas as vibrações que irão ocorrer, a gente acaba captando exatamente. Para cada tipo de composto orgânico, a gente vai ter um comprimento de onda específico. Os alcanos, alcenos, aminas, os grupos das carboxilas, os álcools, os aldeídos, cada um deles vão ter ali um comprimento de onda específico que a gente pode identificar. Tudo bem, Francisco? Foi Francisco? Sim, professora, perfeito. Tá. E qual seria o efeito, né? Da emissão dessa energia aplicada nesse átomo. É como eu já falei para vocês, né? A mudança dos movimentos rotacionais e vibracionais da molécula, que vão ser emitidos em um determinado pico, a um determinado comprimento de onda. E alguém está chamando? Isso vai fazer com que eu consiga aí, a partir disso, detectar, né, diversos tipos de compostos, né, diversos tipos de grupos funcionais, né, e aí esses grupos funcionais vão poder ser identificados naquela molécula, naquela espécie em questão, e isso é importante para nível de diagnóstico. Alguma dúvida, gente? Márcia, poderia fazer espectrometria de massa para complementar essa análise? Sim, eu posso fazer. Nesse próprio artigo tem espectrometria de massa que a gente faz para poder complementar essas análises. Certo. Muitas das vezes você começa com uma cromatografia líquida e aí você identifica o composto, ou você começa com a espectroscopia do infravermelho e complementa com o espectro de massa. Beleza. Uma alternativa também, tá certo? Então, quando eu falo de espectroscopia no infravermelho, ele vai se basear exatamente nisso, na vibração das moléculas, tá certo? Então, eu tenho ligações químicas, essas ligações químicas constituídas vão formar diversas substâncias. Essas substâncias, então, vão possuir frequências de vibrações específicas, e essas frequências vão corresponder a um determinado nível de energia daquela molécula, tá certo? E esses níveis de energia são chamados de níveis vibracionais ou vibrações moleculares, como vocês queiram dizer.
Então, eu sei que eu tenho um espectro de infravermelho, né? Que o mais top hoje em dia é esse aqui que, que eu trouxe para vocês. Não ganho nada da Thermo Fisher, mas tá ele aqui fazendo propaganda, certo? E esse aparelho aí, ele vai ter um espectro de absorção do infravermelho, e a partir desse espectro de absorção, né, que a gente já sabe que ele é originado a partir das radiações eletromagnéticas, a gente vai ter aí os componentes, né, com a determinada frequência, a frequência correspondente daquela molécula, né, em uma determinada fase transicional, e aí a gente consegue, a partir de vários níveis vibracionais que essa molécula ela vai expressar, a gente consegue aí captar esses padrões que são apresentados, e com isso, então, eu consigo interpretar e verificar quais são os elementos funcionais que vão estar ali presentes naquela molécula, tá certo? Então, o estudo da espectroscopia ele vai nos ajudar a identificar diferentes grupos funcionais da minha molécula, certo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma amostra, por exemplo, de um extrato vegetal, e eu ainda não tenho, por exemplo, a, a espectrometria de massa, eu não tenho ainda um HPLF, um HPLC, uma cromatografia de alta afinidade, ou se eu não tenho uma cristalografia, né, de raio-x, eu posso utilizar a espectroscopia no infravermelho para poder, pelo menos, identificar as substâncias orgânicas que ali vão estar presentes. Tudo certo, gente? Tá todo mundo aí? Professora, Oi. desculpa, é que eu sou muito leigo nesse assunto, eu fico muito curioso em relação a tudo. Oxe, É, menino, eu existem, também. Tá todo mundo no existem, mesmo bar. que bom. Existem bancos de dados que te permitem, por exemplo, fazer uma interpretação desses picos que são gerados, ou isso é feito de outra forma? A interpretação como que é? Olha, quando eu falei que eu sou leiga mesmo, porque eu comecei a estudar sobre isso quando eu comecei a trabalhar com essa disciplina em 2020.2. Mas eu acredito que deva ter algum banco de dados de moléculas, tá? Que vai te ajudar na interpretação desses compostos. Mas os livros de química orgânica em geral, por sinal, se vocês quiserem, eu posso até compartilhar um capítulo que, se você pegar todos os materiais que você encontrar aqui a nível de Brasil, e materiais que você encontre fora também, a nível de espectroscopia, aliás, na maioria dos exames de analitos, é parte do pressuposto desse livro aí. Você pegar uma apresentação, uma videoaula, você vai ver que tem ele. Se você pegar um texto, esse texto que eu mandei para vocês, se você pegar o todo, é nele. E nele tem todos os tipos de moléculas, de grupos funcionais, e como que esses picos eles se comportam. Então, tem como você trabalhar e tem como você interpretar cada um desses compostos a partir do pico e a partir do comprimento de onda que está sendo gerado. Entendeu? Entendi. Agora, eu acredito que deva ter bancos de dados, tá? Que deve ter mesmo, e que vai lançar ali, por exemplo, eu consegui analisar e encontrar os grupos funcionais da espécie Euphorbia trucale, entendeu? Então, deve ter um banco de dados gênicos e de caracterização, na verdade, gênico não, mas de caracterização dessa espécie, diferentes grupos funcionais que ali você pode pegar, entendeu? Entendi. Eu estava pensando justamente nisso, né? Em algum tipo de ferramenta que nos permitisse fazer essa identificação de forma mais fácil, né? Porque se a gente considerar, por exemplo, bancos de dados biológicos, né, de genes e proteínas, você tem os próprios programas de bioinformática que te dão essa opção de você lançar de Eu repente não. uma sequência, né, e fazer o comparativo. Eu estava imaginando que de repente poderia ser assim também. Eu não duvido, não. Agora, sim, é uma coisa que, diferente, como não, no caso, eu vou puxar para minha sardinha, como disse Simone, eu vou puxar para, no caso da espectroscopia de massa, né? Quando a gente faz, a gente tem um banco de dados lá, que a gente deposita tudo, e depois a gente vai lá e consegue identificar aquela sequência que foi liberada ali de peptídeos, vai caracterizar aquela proteína, entendeu? Se a gente está fazendo uma análise genômica, transcriptômica, a gente também tem um banco. Eu acredito que deva ter um banco também que possa identificar daquela espécie os diferentes grupos funcionais, que eu acho que acaba facilitando as nossas vidas, né? E bastante.
Então, quando a gente fala de espectroscopia de infravermelho, né, a gente tem dois tipos de métodos, que um método que eu não vou abordar aqui, que ninguém mais está trabalhando, tá certo? Que é um método que acabou sendo um método, como eu falei para vocês no início. Se eu tenho um método onde eu posso avaliar apenas, por exemplo, um comprimento de onda, e eu tenho outro método muito mais específico, com uma precisão maior, e que eu posso avaliar todos os meus comprimentos de onda em um tempo menor, esse método acaba sendo defasado. E eu parto daquele pressuposto de que esse negócio de histórico, de que o que aconteceu é importante para a gente poder entender o todo, mas quando a gente está com a disciplina, que é muito densa, né? E a gente tem pouco tempo, a gente não vai se apegar a isso. Então, o que eu queria, na verdade, trazer aqui nesse semestre, eu acabei não trazendo, mais uma vez, era a técnica do Raman, né? Que é uma outra vertente da espectroscopia de infravermelho, que é o método Raman, onde a gente vai utilizar, ela acaba sendo utilizado para identificação de compostos inorgânicos. E que tem muita gente que está trabalhando com o Raman. Mas eu acho que eu vou trazer o Raman quando eu for trabalhar com ressonância magnética nuclear com vocês. Mas o que importa é que dentro do contexto da espectroscopia de infravermelho, FIT, a gente tem a espectroscopia de infravermelho, que é acoplado à transformada de Fourier, que nada mais é que um cálculo matemático que é feito e o computador te dá, onde ele vai te dar todos os picos, né, que foram surgidos ali daquela amostra. O, 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 o aparelho, né, de espectroscopia de infravermelho, ele é chamado de interferômetro, né? O próprio nome já te induz e já sugere o que é que ele faz, né? Interferômetro, ômetro é uma máquina, né? Um aparelho, né? De análise, de interpretação, de conversão, tá certo? O interferon, porque ele vai utilizar o sistema de interferência, né? Quando a gente tem uma onda sonora, o que é que acontece? Quando você tem uma onda, tô falando sonora, gente, desculpa, porque eu sou professora da Fono também, aí eu dou biofísica da audição e bioacústica. Mas assim, quando você fala de uma onda eletromagnética em si, o que é que acontece? Essa onda, ela possui algumas características. Uma das características que é importante é o princípio da superposição, tá? Vou puxar para minha sardinha de novo para fundo. Quando você está falando, né? Se eu estiver conversando aqui, por exemplo, eu tive que levantar para pedir para minha mãe e minhas irmãs falarem um pouquinho mais baixo, porque elas estavam interferindo aqui na aula. Então, quando eu começasse a aula, iria interferir e ia ficar complicado. Então, o princípio da interferência é: minha mãe está falando de um lado, minha irmã está falando do outro, eu estou falando com vocês e o som está sendo propagado, a onda sonora está sendo propagada. Não existe esse negócio de ter um intervalo, conseguir captar uma onda sonora para ser propagado esse som, para chegar nos ouvidos. Não, não existe. Existe o princípio que nós chamamos de interposição. O que é o princípio de interposição? Você tem uma onda sonora, vocês viram que a onda ela é constituída de vales e de cristas, né? O comprimento de onda, na hora que eu mostrei o comprimento de onda lá, eu mostrei isso para vocês. E quando a gente tem esse princípio de interposição, o que acontece? Você tem as ondas, né, se encontrando, nesse caso aqui em específico, a onda eletromagnética. Então, a onda eletromagnética ela se encontra, né, na parte superior, nas cristas, e na parte inferior, que é nos vales. Então, quando ela se encontra, o que é que vai acontecer com essa onda? Ela será anulada? Não. Você tem ali a intersecção, tá? A interferência de uma onda sobre a outra. Então, o que a gente faz? A gente faz um cálculo, que é chamado de cálculo algébrico, que a gente soma ou subtrai, a partir desse cálculo algébrico, aquela onda que se formou. Se forem ondas, né, que o encontro são os vales, a gente vai chamar de ondas construtivas. Se forem ondas onde os encontros são as depressões, né? Desculpa, se for em cima, nas cristas, ela é construtiva. Se for embaixo, nos vales, ela é destrutiva. E o princípio desse interferômetro é a mesma coisa, tá? E você tem aqui, ó, a fonte de infravermelho, onde está emitindo uma luz monocromática. Essa fonte está acoplada a dois espelhos, tá certo? Esses espelhos são chamados de espelhos móveis e sólidos, tá certo? Esses espelhos, eles vão incidir sobre essa amostra. Veja que eles estão incidindo sobre a amostra em dois diferentes pontos. Quando ele incide sobre essa amostra,
Se eu tiver um composto orgânico ali, se eu estou emitindo um feixe de luz a essas amostras, o que é que vai acontecer? E se esse feixe de luz é um feixe de luz infravermelho, que é específico e que é interessante para a gente, o que é que vai acontecer? Eu vou ter emissão de elétrons ali, tá certo? Então, eu pego esses elétrons, tá? Eu tenho a emissão desses feixes de luz. Se eu tenho emissão de feixes de luz vindo em sentidos opostos, o que é que vai acontecer? Eu tenho ondas, né? Interposição de ondas. Então, eu tenho ondas aí construtivas e destrutivas. Então, eu subtraio ou somo essas ondas. Parte dessa onda, ela é absorvida e parte dela é devolvida, é defletida. Então, o que acontece? Aquelas ondas que são absorvidas por um detector. Esse detector, então, interpreta aqueles picos, aquelas ondas, aqueles comprimentos de ondas que foram expressos por aquele feixe no meu espectro, tá? De infravermelho. Eu tenho essa cédula, então, aqui amplificada, processada e representada em forma de números gráficos, tá certo? Que aí sim que é chamado de transformada de Fourier. Deu para entender, gente, ou ficou complicado? Eu fiquei um pouco confusa. Tá, vou repetir de novo, tá certo? Tá bom. Quando eu falo da espectroscopia de infravermelho, eu estou falando de uma fonte de luz infravermelho que é emitido, tá certo? Quando essa fonte de luz é emitida sobre a minha amostra está aqui, tá vendo? Quem foi que falou comigo agora? Isabelle, Pro. Ô, Beli, aí quando ela é emitida nesse feixe de luz, observe que esse feixe de luz, ele está chegando em diferentes momentos, tá? No espelho que nós chamamos de espelho móvel e no espelho que nós chamamos ele é móvel, esqueci o nome que se dá ao outro. Eu sei que um é móvel e o outro é fixo, tá certo? Um espelho é móvel e o outro espelho é fixo. Aí quando você tem esse feixe de luz, quando são emitidos, liberam elétrons, não é isso? Só que se você tem dois feixes de luz, que são ondas, tá certo? Que chegam a essa amostra, e quando essas ondas, diferentes ondas, onda no ponto A, onda no ponto B, liberado por dois tipos diferentes de espelhos, chegam aqui, eu tenho um princípio da interposição, tá certo? O que eu quero dizer que com esse princípio de interposição? Eu estou dizendo que vai chegar duas ondas, tá certo? Ou ondas construtivas ou ondas destrutivas, não importa. O que importa é que elas vão chegar aqui. Quando essas ondas chegam aqui, você tem aí o somatório delas, tá certo? E aí eu vou ter vários comprimentos de onda ao mesmo tempo sendo emitidos, tá certo? Então eu vou ter feixes aí que vão bater nesse detector e será defletido. E eu vou ter também feixes que vão chegar aqui, vão incidir nesse detector e serão absorvidos em diferentes picos, em diferentes comprimentos de onda. E aí esses comprimentos de onda acabam sendo processados e aqui acabam sendo interpretados por essa cédula aqui amplificadora, e aí acaba sendo convertida em informações, em dígitos, né? Que acabam sendo convertidos, na verdade, por esse computador aqui, onde vão emitir diferentes tipos de pico, certo? Então a amostra, ela emite várias ondas diferentes? Olha só. Você Valores tá vendo aqui diferentes? essa fonte aqui de infravermelho? Sim. Você já viu aquele espectrofotômetro normal que a gente tem no laboratório, que a Aham. gente vai ter diferentes tipos de cores absorvidos por aquela lei de Lambert-B? Sim. Lembra? Lambert-B? Então, é a mesma coisa aqui, o princípio. Só que nesse caso aqui, é um foto de luz específico, que é o infravermelho, certo? Aí, quando esse foto de luz, aí eu tenho vários lasers sendo emitidos, certo? Eu tenho esse laser, quando ele é emitido, ele vai bater no espelho, móvel ou fixo, certo? Tá bem? Quando ele bate, você não tem vários lasers aqui? Ele vai bater. Você tá vendo que ele está se dispersando no meio? Mas Então, o sentido dele, independente de onde é que ele está saindo, ele vai bater na sua amostra, tá certo? É como se você uhum. tivesse assim aquela caneta laser, pegasse a caneta laser e colocasse em cima de algum objeto, tá certo?
Só que essa Ah, sim. caneta laser tem a função de pegar o material daquele objeto e gerar uma alteração, certo? Quando essa caneta laser bate naquele objeto, aquele objeto muda de lugar, muda de forma, vibra, entendeu? Você bateu, ele vibrou. Entendi. Então, se naquele objeto tiver aquele material que vibra no momento que aquele laser tocar ali, eu consigo identificar o composto a um determinado comprimento de onda, entendeu? Ô, Márcia, Oi. Márcia, desculpa, essa caixinha azul aí é uma caixinha que tem uma amostra de referência, é uma Isso é substância de uma referência. substância de Ah, referência que você tá. vai ter aí como referência para quê? É, porque daí a resposta da referência vai ser comparada com a da amostra, Com o né? da amostra, óbvio, Ah, então sim. tá bom. Tá bom? Veja que o laser passa por essa referência e ele continua a transição dele, tá vendo? O tráfego dele, ó, permanece. Ele passa pela amostra, referência e retorna até aqui, ó, dos dois lados, tá vendo? Aí eu vou pegar informação desses feixes de laser de infravermelho que chegam aqui. Se na minha amostra, foi Flávia, não foi? Tiver aí uma molécula funcional, essa molécula funcional, então, vai emitir essa luz a um determinado comprimento de onda, que será interpretado aí pelo computador. Entendeu? Entendi, pronto. Entendeu mesmo? Entendi, agora Não, entendi. eu respondo novamente. Viu? Eu falo novamente. Não é que eu tinha achado que emitia. Mas emite só um comprimento de onda mesmo. Eu achei que emitia vários, mesma amostra, Veja entendeu? bem. Ele vai emitir um comprimento de onda para cada composto que tiver aí. Entende? Suponhamos que eu tenho um extrato vegetal, tá certo? Nesse extrato vegetal eu tenho várias classes de composto. Vamos supor, de flavonoides, de aldeídos, né? De saponinas. Eu tenho vários compostos ali, por exemplo, o grupo das carboxilas, das carbonilas, dos aldeídos, entendeu? Então, quando o feixe de luz emitir ali, pela transformada de Fourier, que você observa aqui que pela transformada de Fourier eu não tenho somente um gráfico, eu tenho vários gráficos que foram originados a partir da incidência dessa luz infravermelha nesse objeto. Entendeu? Entendi. Certo? Então, só respondendo aqui sua pergunta aqui, ó. Essa figura está mostrando exatamente isso. A absorção dos compostos na região de infravermelho, tá? Você observa que esses compostos eles são dispostos aqui em números, tá? Aqui é o valor da tramitância dele e aqui é o comprimento de onda. Então, para cada comprimento de onda, viu, Flávia? Aqui, ó, você vai ter um grupo específico sendo identificado, tá? Esse aqui de 1750 a 1740, eu consigo aqui encontrar um éster, tá certo? Aqui também eu consigo encontrar um éster de ligação simples aqui de ligação dupla. Só que esse aqui eu consegui detectar um comprimento de onda de 1750 a 1740 nanômetros, enquanto que aqui eu consigo identificar de 1030 a 1050. Tá certo? Ô, Márcia, Oi. o número de onda por centímetro aí é vibração, né? É a vibração. Exatamente. Pronto, Para cada vibração que tiver, Sérgio, eu vou ter um comprimento de onda diferente. certo, Tá certo. certo? Para cada É, vibração, eu tenho uma ligação química sendo identificada. Tá certo? certo, Óbvio que a gente vai ter alguns detalhes aí de refinamento, né? A questão da assimetria da molécula, a questão da molécula ser simétrica ou ela não ser simétrica também vai fazer com que ela vibre ou não no momento que você tem a incidência desse infravermelho. Mas o que importa é você saber que para cada um desses picos eu tenho um comprimento de onda e cada um desses comprimentos de onda acaba identificando um grupo funcional específico, tá certo? Como vocês estão certo, vendo aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho aqui, ó, o grupo funcional, certo? Por exemplo, um grupo alifático e aromáticos que eu consigo identificar dentro de um padrão de comprimento de onda que vai de 3.600 a 3.000 centímetros inverso. Tá certo? Olha, Francisco que me perguntou, dentro desse parâmetro aqui, a gente tem a variação desses grupos aromáticos, alifáticos,
que a gente também pode interpretar. Então, observe que a gente tem diferentes grupos funcionais. Para cada grupo funcional, você tem um comprimento de onda específico. Tudo bem? Tudo bem. Às vezes dá um nozinho, porque envolve física, né? Também. Mas também faz parte do show. Não tem como, não. Tá certo? Então, quando a gente fala de espectroscopia, assim como os exames de raio-x, assim como os exames de ressonância magnética nuclear, a gente sabe que os átomos eles não estão móveis, certo? Essas moléculas elas estão se movimentando o tempo todo. E isso faz com que essas moléculas apresentem graus diferentes de quantidade de energia. Isso também vai interferir quando a gente vai analisar nossas amostras, tá certo? Então, quando essas moléculas se movem, eu acabo tendo aí estruturas, né, que vão provocar, por exemplo, alinhamento, que vão provocar o desalinhamento, que vão provocar uma alteração rotacional, que podem provocar, por exemplo, um estiramento ou uma alteração angular. E toda vez que você tem esses tipos de alteração, de movimentação dessas moléculas, você acaba tendo aí diferentes tipos de conformação. No caso específico da espectroscopia por infravermelho, né, tira a difração de raio-x que eu coloquei aqui, eu revi a aula e acabei esquecendo isso aqui, a gente vai ter dois tipos de vibração, tá? Quando as moléculas, os átomos vibram pela incidência daquele infravermelho que está caindo ali, a gente vai ter um movimento de estiramento ou chamado também de axial, tá? E a gente vai ter a deformação, que é chamada de deformação angular. Estiramento ou axial, você está vendo que ela não está parada, ela está estirando para cima, para baixo, para um lado, para o outro, está virando à esquerda, está girando à direita, ela está se movimentando, ela está estirando. Esse princípio de estiramento, eu vou falar sobre ele um pouquinho mais adiante para vocês, mas vai nos possibilitar a gente entender como é que essa energia ela vai ser captada por essa molécula. Então, para cada tipo de molécula, para cada grupo de funcional, eu vou ter um estiramento ou uma deformação angular diferente, tá certo? Quando eu falo de deformação angular, estou falando de deformação, alteração a nível do ângulo, tá certo? O ângulo de ligação que vai ter entre a molécula vai ocorrer uma alteração ali, né? E essa modificação ou essa deformação angular, ela vai poder ser de dois tipos, de simétrica, né? Que é no plano, ou ela pode ser assimétrica, que é fora do plano de conversão angular, tá certo? A gente vai entender isso melhor daqui a pouquinho, que eu vou trazer essa mesma imagem para explicar uma coisa que vocês não me perguntaram, mas o que significaria essa questão de ser simétrica ou essa questão dela ser assimétrica, tá certo? E isso é importante porque se ela for simétrica, né, ela acaba o espectro de infravermelho acaba não gerando essa vibração e com isso eu não consigo identificar o meu composto. Se ela for assimétrica, essa simetria faz com que eu consiga identificar, tá certo? Então, eu preciso ter um espectro, a minha máquina lá. Toda vez que eu tenho a minha máquina, eu tenho aquela amostra, Flávia, sendo incidida ali por aqueles feixes de luz, trazendo ali uma energia eletromagnética do tipo infravermelho, tá? Quando eu tenho essa energia do tipo infravermelho incidindo na minha amostra, tá, Flávia? Eu tenho ali um átomo se movendo. Esse átomo, uma vez se movendo, ele vai gerar vibração, ele vai vibrar. Essa vibração pode ser no plano axial ou ela pode ser no plano angular, tá certo? Quando eu tenho essa vibração, eu tenho diferentes grupos de compostos, de elementos químicos sendo identificados na minha amostra. Tá certo, gente? Perguntas, dúvidas? Professora, deixa eu só tirar uma dúvida sobre essa figura. O estiramento axial, né, são exemplos esse estiramento simétrico, o assimétrico é a tesoura, é isso? E a deformação angular é esse balanço, torção e rotação, certo? Exatamente. Eu vou trazer essa imagem novamente, Sérgio, para a gente discutir mais um pouquinho. Mas é porque, como você viu, né? É muita informação. E aí, se a gente for atropelando, o que acontece? Vocês acabam não digerindo aos poucos, tá?
Mas é exatamente isso. A gente tem esses estiramentos simétrico, assimétrico e a tesoura, que representa o estiramento axial, e o angular, o balanço, a torção e a rotação. Tá certo? Bom, se eu estou falando que existe uma assimetria, né, uma diferença aí, eu preciso entender algumas coisas, né? Quando eu falo de radiação, por exemplo, infravermelho, o que é que acontece? Eu vou incidir na minha amostra, tá? Esse infravermelho. Essa minha amostra vai, a depender do tipo de simetria que ela tiver, ela vai vibrar, né? Ela vai vibrar por quê? Porque ela interagiu com a molécula, né? Então, ela acaba identificando ali o composto por as determinadas frequências de estiramento que vão ser mostrados, tá certo? Então, para que a minha amostra ela seja absorvida e para que ela seja transmitida, ela precisa ter um momento chamado de momento dipolo, tá certo? Vamos recapitular um pouquinho da biofísica, o que seria esse momento dipolo. Você consegue observar aqui que a gente tem duas moléculas, o princípio de eletronegatividade, lembra? Que uma molécula atrai a outra e vice-versa. É esse princípio que rege aqui o movimento dipolo, tá certo? Então, quando você vê aqui a molécula, você está vendo duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa sendo atraídas a uma determinada distância, tá vendo? Quando você tem essa carga sendo atraída por uma atraindo a outra por uma determinada distância, né? Esse fenômeno aqui é chamado de movimento de dipolo elétrico, tá certo? Um dipolo elétrico, gente, nada mais é do que duas cargas com sinais opostos que estão muito próximas umas a outras e que elas parecem estarem presas àquela região, aquela distância que é constante entre elas, tá certo? Então, esse rearranjo todo aqui é chamado de dipolo elétrico, tá certo? Então, por que isso vai nos interessar quando a gente fala desse princípio de dipolo elétrico? Eu tenho a minha molécula vibra. Oi. Travou aí para vocês, gente? Travou. Sim, travou. Travou, foi? Ela caiu.